não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoies e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Aqui, o Silvio Carvalho pergunta o seguinte, essa pergunta até caberia mais no curso Filosofia, Política e Cultura no Brasil, mas vamos lá. É correto dizer que o controle da mídia pelo Estado, com o viés marxista, é fundamental para que sejam inibidas quaisquer tentativas de desmascaramento da sua estratégia vazia, visto que somente pela desmoralização e exposição da sua incoerência ela pode ser combatida? Bem, não é só isso. O controle da mídia pelo Estado, seja numa sociedade já formalmente comunista, seja num Estado meio a meio como o Brasil, tem várias finalidades. Essa é calar as oposições, calar a denúncia é só uma delas. O mais importante é o seguinte, se existe uma lei histórica que funciona, é aquela de que a divulgação dos fatos produz novos fatos. Então, aquele que controla o fluxo de informações, ele tem algum controle sobre o fluxo dos acontecimentos. Pelo menos aqueles que dependem, vamos dizer, do conhecimento público de determinados fatos. Ou seja, este exemplo único brasileiro da supressão das notícias sobre o Foro de São Paulo durante 16 anos por toda a mídia, sem exceção, foi isto que permitiu a ascensão do PT. Sem isso, jamais teria subido. Então, era necessário que o Foro de São Paulo crescesse, vamos dizer, em segredo, sem ser incomodado, sem ser denunciado. Tá certo? Enquanto isso, você vai criando um esquema de poder que foi uma verdadeira obra de engenharia. E também não podemos esquecer que o Foro de São Paulo, pelo menos no começo, ele teve muito apoio do Diálogo Interamericano, que é o think tank da ala esquerda do Partido Democrata Americano, na famosa reunião de 1993, da qual participou o Fernando Henrique, que até hoje não disse uma palavra a respeito e também ninguém lhe pergunta. Então quer dizer que houve ali uma operação de mídia claramente orquestrada do exterior por forças globalistas imensamente poderosas que ordenaram a Operação Vaca Amarela, a Operação Boca de Siri, não se fala disso aí. E isso teve efeitos absolutamente devastadores, porque o inimigo foi crescendo, 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 sob, vamos dizer, esse maravilhoso privilégio da inexistência. Aquilo que não existe não vai ser combatido. Então aí é mais do que, vamos dizer, um controle das vozes de oposição. Isso aí, vamos dizer, esse lado negativo da coisa, quer dizer, você remover o obstáculo, é só metade da operação, se tanto. O principal é que você está fazendo algo positivamente para mudar a situação, num terreno que, controlando o fluxo de informações, você controla também. Então tudo isso aí é engenharia social. E eu acho que um dia esta história da ocultação do Foro de São Paulo, ela vai ter que ser investigada, nós vamos ter que descobrir quem fez isso, de onde veio a ordem e por que foi tão uniformemente obedecida. E aí todo mundo vai ter que prestar satisfação. O Otávio Frias, os Tivita, os Marinho, todos eles vão ter que responder por isto. Agora, o fato é que essas ocultações, elas criam situações enormemente constrangedoras, onde assim, todo mundo é culpado. Então a tendência é, mesmo depois que cessou, vamos dizer, a vigilância que impede a divulgação continuar informalmente proibida, quer dizer, não se fala mais disso. Porque já criou vexame, já criou comprometimento, como o caso do Obama aqui, com o negócio dos documentos falsos. A coisa mais bem provada do universo é que os documentos dele são falsos. A possibilidade de que sejam autênticos é zero. É só você examinar um pouquinho,
Né? Você vê que não é possível, sobretudo aquele maravilhoso alistamento militar, em que ele precisava ter assinado em 1980, assinou em 2008, né? Portanto já é um documento inválido. E o que ele fez para mudar a data? Pegou um carimbo de borracha, cortou o 08, virou 80. É uma coisa infantil, né? E assim por diante, mas todos os documentos dele são falsos, os demais nós não sabemos se são falsos ao tempo porque ele mandou esconder. Agora está o Ted Cruz fazendo exatamente a mesma coisa. E ninguém quer tocar, ninguém na grande mídia quer tocar no assunto. A gente fica sabendo por causa da internet. Mas você não vai ver nenhuma discussão séria sobre isso, nem no New York Times, nem no Los Angeles Times, nem na CNN, em parte alguma. Quer dizer, é uma coisa que todo mundo sabe, mas vamos dizer, nos círculos oficiais, círculos elegantes, não se pode falar. Então fica o sabido pelo não sabido, o conhecido pelo desconhecido. E isso aí pode se prolongar muito tempo depois de passada a situação que exigiu isso aí. Porque é sempre, vamos dizer, é sempre uma vergonha, é sempre um vexame. Né? E as pessoas não vão sair contando, eu escondi por causa disso, levei uma propina, recebi uma ameaça, ou eu não presto mesmo. Né? Ninguém vai querer mexer nisso nunca. Agora, o número de episódios desse tipo que acontece na mídia internacional tem aumentado muito. Tá certo? Por exemplo, a questão, vamos dizer, da fraude científica. Nunca houve tanta fraude científica no mundo quanto hoje. Tá certo? Então, nós estamos entrando numa espécie de era da vigarice. Porque você teve a era do genocídio no século XX e agora tem uma era da vigarice. Bom, não se pode negar que é menos sangrento. Tá certo? Mas é tão destrutivo quanto. O mundo inteiro entrou nisso. Isso aí é na Europa. Você vê como é possível, por exemplo, a Europa inteira ser governada por um organismo que não é eleito. Os caras simplesmente nomeados e eles baixam um decreto que todos os países têm que obedecer. Você vê, no Brasil, introduziram uma cláusula, uma emenda constitucional, de que todo tratado internacional que o Brasil assine se incorpora automaticamente na Constituição como emenda. Eu não vi ninguém comentar isso aí. Isso quer dizer que você tem poderes internacionais mudando a Constituição brasileira a seu bel prazer. Surge alguma discussão? Não. O próprio fato, vamos dizer, os famosos 70 mil homicídios anuais. Você viu algum debate na televisão sobre isto? Não. Então, pode-se falar genericamente de violência, etc, mas, olha, isso aqui é um fenômeno inédito, nunca aconteceu antes, é uma situação anormal e nós precisamos discutir isso. Não tem. Então o que você vê é uma ruptura total, não é só no Brasil, aqui nos Estados Unidos é até pior sob certos aspectos. É uma ruptura total entre o povo e a elite falante. A elite falante já decidiu, de tais coisas nós não vamos falar, ponto final. Quer dizer, o povo não pode saber. O povo fica sabendo do mesmo jeito. Mas ele sabe, mas o simples fato dele saber o marginaliza de algum modo. Então, o povo inteiro está sendo marginalizado. Ele não pode entrar na discussão. Nos ambientes elegantes ele não pode falar. Então, você vê, e as pessoas que acreditam, vamos dizer, no progresso da democracia, quer dizer, como diz a Marlene Chauí, a ampliação dos direitos. Eu digo, é evidente que os direitos estão diminuindo. Você não tem direito nem de dizer certas coisas e nem de ouvi-las. Não é isso? E qualquer decisão que venha de certos círculos globalistas, ela é imposta a todo o mundo ocidental sem nenhuma possibilidade de resistência. Você verá, agora a última novidade são os banheiros unissex. 2 anos atrás falava disso como uma mera hipótese. Agora já é lei. Quer dizer, não é só a imposição de gaysismo, essa coisa toda. Não, já veio um passo adiante. O banheiro unissex tem que ser universal. Por quê? Porque os transexuais se sentem constrangidos nos banheiros de homens. Eu digo, bom, e as mulheres não se sentem constrangidas num banheiro cheio de homem vestido de mulher? Né? Mas, você vê, a resistência a essas coisas, toda a resistência a essas coisas vai sendo incorporada na noção de fascismo. Né? Porque se você falasse isso para o Mussolini, ele ia dizer, mas o que isso tem a ver com fascismo, meu Deus, não tem coisa nenhuma que ver. Né? Nos anos 30, quando tinha a campanha antifascista do Stalin, o próprio Stalin, né, dizia, não, mas o que isso aí tem a ver com fascismo? Ao contrário,
Você sabe qual é o primeiro documento que causou escândalo antinazista na Europa? Foi um negócio chamado Brown Book, o livro marrom, criado por Willy Munzenberg, Otto Katz e outros espiões da KGB, os agentes da KGB, onde eles pegavam o episódio do incêndio do parlamento alemão, do Reichstag, e viravam a história de cabeça para baixo, porque os nazistas inicialmente culparam os comunistas do incêndio. Os comunistas viraram o jogo. Arrumaram lá os documentos, meio verdadeiro, meio falso, e disseram, não, foram os nazistas que fizeram para lançar a culpa na gente. Só que a acusação fundamental é a seguinte, esses nazistas eram um grupo gay. Eles pintavam, assim, o Brown Book inteiro pintava os nazistas como um grupo gay. Inclusive o rapaz que tocou fogo, que era um holandês, chamado não sei o que, Van der Lubke, era apresentado lá como amante do Hermann Göring, e assim por diante. Então, o anti-gaysismo aparece em primeiro lugar como uma iniciativa comunista. Antes não tinha. Então, você pintar os nazistas como gays, era automaticamente pintar os gays como nazistas. É óbvio. Então se cria uma onda de rejeição antinazista e anti-gay ao mesmo tempo, que se consolida, por exemplo, no filme do Roberto Rossellini, Roma, Cidade Aberta. O oficial alemão que aparece é um sujeito cruel, torturador e é evidentemente gay. Se fizesse isso hoje, o Rossellini ia para a cadeia. Mas, durante meio século, a moda foi essa. Então, durante meio século, os comunistas acusaram os nazistas de ser gays. Daí, a hora que apareceu um conservador religioso, pastor protestante, Scott Lively, dizendo a mesma coisa, foi ele e um rabino. Escreveram um livro que era Pink Swastika, Swastika cor-de-rosa, dizendo exatamente a mesma coisa que os comunistas diziam, só que com mais documento. Estes caras foram processados por crime contra a humanidade, por ter repetido mais ou menos aquilo que os comunistas diziam. Agora os comunistas se juntaram com os gays, tá certo? E quem falar contra eles está lascado, passa a ser fascista. E isto é uniforme na mídia mundial inteira. Gente, isso aí não acontece por acaso. Isso não é a simples afinidade, que um pensa igual ao outro. Não, isso aí é uma instrução que vem de cima mesmo. Quer dizer, a imposição de novos padrões morais para a civilização inteira, os quais não podem ser discutidos. E que, mais ainda, são convenientes para muita gente. São convenientes, inclusive, para o mundo islâmico. Porque se amanhã ou depois eles tiverem que decidir invadir o Ocidente, falam, mas como esse pessoal gay, feminista e tal vai resistir a isso? Quer dizer, você está realmente criando um desfibramento das pessoas. Quer dizer, o sujeito que se sente mortalmente ofendido porque não deixaram ele usar o banheiro das mulheres, bom, certamente esse sujeito não é um soldado, não é um combatente. Quer dizer, o próprio, vamos dizer, do homem viril, ele não se sentiu ofendido por pouca coisa. Agora, hoje em dia, o cultivo deste sentimento de ofensas, ressentimento, não me toque, isso aí virou uma coisa universal. Você pode dizer que a ética americana hoje é todinha feita de não me toques. Você não pode ofender ninguém, a não ser, claro, você pode ofender cristão, essa gente toda, isso aí não tem problema. Então, esse pessoal está criando uma confusão moral na cabeça das pessoas, que é um negócio abismante. E pode haver algum debate sério a respeito? Não, porque os canais de debate são controlados pelos mesmos grupos que estão impondo isto. Então, a única solução, quer dizer, se não houvesse internet, nós não saberíamos de nada. Nós estaríamos exatamente como o cidadão soviético. É por isso que tantos governos estão interessados em controlar a internet, inclusive o nosso, agora com esse negócio de diminuir o acesso. Isso vai ser uma tragédia para os brasileiros. Ou eles vão ter que gastar muito dinheiro, ou vão ter menos acesso. Então, o controle de mídia é uma coisa muito mais vasta e muito mais importante do que parece à primeira vista. Não é só calar vozes da oposição. Preste atenção, você não está calando vozes da oposição, você não está calando opiniões. Você está suprimindo fatos. Se não deixa as pessoas emitir suas opiniões, pelo menos os fatos circulam, bom, então você tem uma atmosfera possível para uma discussão.
Mas hoje não se trata só disso, se trata de você moldar toda a visão que as pessoas têm do mundo. E moldar desde pequenininho. Bom, acho que isso responde essa pergunta. Vamos outra aqui. Caio de Souza Casaroto pergunta: posso dizer que as principais doutrinas filosóficas modernas estão baseadas na ideia de que a consciência humana é formada deterministicamente por algum princípio ou fundamento secreto que apenas o próprio filósofo tem a pretensão de conhecer? Muito bem, em parte sim, mas depende da extensão temporal que você dá à palavra moderno. Porque isto é um fenômeno que começa no século XIX, claramente. Quer dizer, numa fase posterior ao idealismo alemão. Que, ao contrário, exaltava o papel da consciência, como por exemplo em Fichte. Fichte dizia que a consciência humana é a única realidade, o resto é tudo duvidoso. Né? Então, mais ou menos como uma espécie de reação ao idealismo alemão, quando surge o positivismo e as filosofias materialistas, vira o jogo e então se trata de reduzir a consciência humana a um efeito periférico de algum fenômeno natural ou histórico que a transcende infinitamente. Então a consciência humana passa a ser, vamos dizer, um efeito da hereditariedade ou da luta de classes ou do jogo dos instintos do ser humano e assim por diante. Mas a ideia, vamos dizer, de que tudo que está na nossa consciência está pré-formado, por assim dizer, por algum fenômeno externo, ela se alastrou muito. Por exemplo, em Freud, o ego é apenas o resultado do choque entre o id, que são os instintos básicos, e o superego, que são as proibições e códigos morais. Desse entre choque, então, no meio lá, exprimido, nasce um treco chamado ego. Eu acho isso absolutamente impossível. O ego surgir apenas, né, de um antagonismo que lhe é estranho. Isso aí não é uma causa suficiente para surgir um ego. Isso você pode pegar um cachorro, o cachorro tem lá um monte de instintos, você vai lá, bloqueia, frustra todos os instintos dele, vê se ele desenvolve um ego. Um cachorro, um gato, um papagaio, o ego não surge assim. Tem que ter um fator positivo. Para o ego surgir ao longo do tempo, ou para ele se manifestar, ele tem que ser uma possibilidade, um potencial que já está no ser humano. E como é que vamos explicar esse potencial? Ele tem que ser, no mínimo, ele tem que ser contemporâneo ao id e ao superego. Mas ele se manifesta mais tarde. Mas mesmo assim, quando o superego entra em ação, você pega um bebê que está no bercinho e já começa a proibir as coisas para ele? Também não. Então o superego também entra em cena mais tarde, tanto quanto o ego, não é isso? Então, você não pode confundir o tempo da formação com a substância do fator. Não é porque ele aparece mais tarde que ele é uma causa, um efeito daquilo. É o famoso confusão, né, do post hoc com propter hoc. Depois disso é uma coisa, por causa disso é outra coisa. É um erro de lógica elementar. Mas a obra inteira do Freud é baseada nisso. Isso não quer dizer que essa obra seja sem valor. Ao contrário, a obra está cheia de observações pertinentes, sobretudo observações clínicas, como a do Jung também. Mas nem Freud nem Jung eram pessoas com a mente, com um treinamento filosófico suficiente. Eles eram médicos, afinal de contas, não passavam de médicos. Então, qual é o forte deles? São as observações clínicas. São muito valiosas nos dois casos. Mas quando eles começam a teorizar, sai muita besteira. Tanto o Freud quanto o Jung. O Wilhelm Reich, então, nem se fala. Esse outro, Adler. Todas essas teorizações foram feitas com base, vamos dizer, em impressões que essas pessoas tiveram, que elas mesmas tiveram na infância. Por exemplo, que o Dr. Freud tinha uma problemática sexual séria. Bom, o homem que entre todas as mulheres do mundo escolhe comer a cunhada, só para comer a sogra também, é porque ele tem algum problema, meu Deus do céu. Né? Não é isso? Né? Já o Jung, desde pequeno, tinha visões, tinha ações, daí ele inventa o negócio dos arquétipos, tá entendendo? O Adler, provavelmente, era um sujeito baixinho que apanhava todo mundo, então ele começa a explicar tudo pela vontade de poder, pelo fracasso, sucesso. Tal. Tudo isso não passa de uma projeção. Agora, em qualquer ciência humana, você tem que ter essa precaução. Falar, olha, tem certas coisas que me impressionaram.
Né? Mas não quer dizer que sejam as mais importantes. Foi importante para mim. Não é isso? Então, eu, por exemplo, quando era criança, eu tinha um complexo de ignorância que era um negócio terrível, porque o meu irmão era assim, o primeiro da classe. Né? E eu era um cara sofrível, né? Metade das coisas que falava eu não entendia nada. Então, eu achava que eu nunca ia compreender nada. Tá entendendo? Mas isso não quer dizer que a minha burrice seja o centro do universo. Tá entendendo? A minha luta para superá-la, né, não expressa o sentido da história, expressa apenas o sentido do que aconteceu para mim. Então, essas impressões primeiras que a gente tem na existência, elas deixam uma marca profunda. Né? E você pode elaborá-las. Mas tudo isso é elaboração poética. O que é a poesia? A poesia é a expressão de impressões. A impressão, ela expressa sem que esteja incluída a categoria da verdade, do verdadeiro e do falso. Eu lembro para vocês, eu escrevi um poema que chamava Ouro Direito, um soneto, que era claramente uma rebelião gnóstica. Né? Mas não quer dizer que eu estou aderindo à rebelião gnóstica, está naquele momento eu estava sentindo as coisas assim, e expressei no poema. Né? Agora, quando você vai ver, eu digo, para que serve a obra de Freud, Jung, Nietzsche, etc.? É tudo expressão poética. Se você as lê assim, como expressão de impressões, elas são de um valor extraordinário. Quando você as tenta transformar, vamos dizer, em doutrinas formais sobre a realidade, sobre a estrutura da realidade, elas fracassam completamente. Então o que nós temos, desde o começo desde a metade do século XIX até agora, uma coleção inesgotável de obras literárias, obras poéticas, que tentam passar por obras científicas. Quer dizer, são ensaios de expressão de uma impressão que o sujeito teve. Não vai passar disso. A obra de Nietzsche inteira é assim. Só que o Nietzsche ainda tem o mérito, que num dia ele tem impressão e no dia seguinte ele tem uma impressão oposta, e ele escreve as duas. Esse é o mérito dele. Agora, tem alguns não que tentam ser coerentes, manter a mesma impressão do começo até o fim. Então o que esses caras fazem? Eles estão impondo a nós a forma da sua subjetividade. Quando, vamos dizer, a primeira obrigação do investigador é ele não se deixar enganar pela forma da sua subjetividade. E ele perguntar assim, eu estou vendo assim, mas como é que aquele outro cara está vendo? Pode ser exatamente o contrário. E daí você articulando, o negócio do Aristóteles, é colecionar as opiniões dos sábios, cada um está vendo por um lado. E a gente, na medida que vai articulando isto, mas este sistema de contradições, uma vez articulado, ele te revela algo da estrutura do próprio objeto. Quer dizer, as opiniões revelam algo articuladas e organizadas, as opiniões revelam algo que não está em nenhuma delas, que vai além de todas. Não é isso? Então, é aquele negócio do Raimundo Abelho, quer dizer, um acúmulo de contradições intoleráveis provoca um estalo onde você vê algo que está para além das contradições. Agora, um dos temas que primeiro me chamaram a atenção na história das ideias foi justamente esse negócio da consciência. Quer dizer, se todo mundo está procurando reduzir a consciência a um fenômeno secundário, a um epifenômeno de algum outro fator, reduzindo a amplitude, os poderes da consciência a tal ponto, por que, por outro lado, as pessoas estão fazendo tanto esforço para dominar a consciência dos outros? Se a consciência não pode nada, então por que existe hipnose, reflexos condicionados, programação neurolinguística, lavagem cerebral, tudo isso para moldar a consciência do cara? Quer dizer, por que tanta mobilização de poder para dominar uma coisa que já não é nada? Tem algum erro aí. Eu gostaria de ter escrito um estudo histórico sobre isso, não foi possível, mas pelo menos eu levantei o tema. Né? Então vamos lá. Gabriel Campos pergunta, partindo do que você nos apresentou sobre o marxismo nesta aula anterior, como devemos atuar para combatê-lo no campo da teoria e no campo da prática? Diante da extrema complexidade e força da KGB, quais devem ser os passos a seguir para combater? Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que saber que existe a KGB. A KGB é a maior organização de qualquer tipo que já existiu ao longo de toda a história humana. Quer dizer, dentro da União Soviética ela chegou a ter 700 mil funcionários. Não é isso? Só dentro. Agora, e a rede de colaboradores informais que tinha em todos os países comunistas do mundo? Você chegava, sei lá, em Vila Nhocunyé, né?
tinha uma seção do Partido Comunista lá. E dentro dessa seção tinha algum cara que era da KGB, que estava trabalhando para a KGB, às vezes profissionalmente, às vezes não. Então é um negócio absolutamente tentacular. Hoje, nós conhecemos mais ou menos, hein, a extensão da penetração da KGB no governo americano no tempo do Roosevelt. Uma coisa abismante. Leiam o livro da Diana West, American Betrayal, e vocês vão ver que decisões atrás de decisões do governo americano eram ditadas pela KGB. A KGB conseguia botar a gente assim do lado do Roosevelt, os assessores mais próximos dele. E ele, no fim da vida, ele já estava meio gagá, ele fazia o que os assessores mandavam. O Roosevelt não era um homem de estudar. Por exemplo, ele de economia não entendia absolutamente nada. Então chegava o tal do Hopkins, dizia, faz isso, presidente. Ele assinava embaixo. Né? O Roosevelt nunca foi um homem de ter convicções a respeito de coisa nenhuma. Ele só queria sair bonito. Então, se ele via que aquela sugestão que estava dando para ele ia aumentar a popularidade dele, ele assinava embaixo, sem nenhum problema. Então, agora, e no Brasil? No Brasil você não tem um livro sobre a KGB no Brasil. Não tem nenhum. Zero. E com essas pesquisas do Mauro Abranches, que está vendo os arquivos do Serviço Secreto da Tchecoslováquia, hoje nós sabemos que o governo Jogular estava repleto de gente da KGB. Como é que você vai entender a história do país sem isto? Você vê o contraste. Existem 900 livros dizendo que a CIA deu o golpe de 64. A CIA preparou o golpe de 64. Então, há décadas eu imploro às pessoas que dizem isso, tá bom, então você, se a CIA teve uma atuação tão profunda no Brasil, você, por favor, me dê o nome de entre parênteses, né? Um agente da CIA lotado do Brasil na época. Até hoje não apareceu um único. Agora, e a KGB? Não, a KGB já apareceu um monte. Se até um nego que era embaixador do Brasil em Moscou trabalhar para a KGB. É uma coisa... Isso eu já sabia antes do Mauro Abranches, está no livro do Christopher Andrew, The Sword and the Shield, né? A Espada e o Escudo. Um baita de um livrão sobre a KGB, tem lá um paragrafinho contando do embaixador brasileiro. Eu digo, pô, mas se eles chegaram a recrutar um embaixador... Ele não dá o nome, mas depois eu descobri o nome, eu já esqueci. Eu perguntei lá para um funcionário quem era o embaixador em tal época, o cara me informou. E mais ainda, você vê toda hora jornalistas contando o seu currículo. Ele diz, não, trabalhei na Rádio Moscou, trabalhei na Rádio Pequim, trabalhei na Rádio Havana. Não trabalha nesses lugares um único cara que não seja do serviço secreto. Então, eles podem dizer isso porque eles sabem que o leitor não vai juntar uma coisa com a outra. O que ele pode sair com coisa na testa. Sou da KGB. Né? O leitor diz, a KGB não existe. Então ele está brincando, é força de expressão. Né? Então, olha, qualquer operação secreta, ela começa a falhar no momento que ela é revelada. Então, este é o primeiro passo. Então, qual é a coisa mais urgente nesse sentido? Estudar, conhecer e divulgar toda a atuação da KGB, do Serviço Secreto Chinês, do Serviço Secreto Cubano no Brasil. Dá o nome de todo mundo, nome, CPF, RG, endereço e telefone. E e-mail. Né? Esse aqui é, aquele é, aquele é, aquele é. Com as provas. Né? Enquanto não tiver isso, as pessoas continuam agindo. Você veja, quando um agente é revelado, é preciso trocá-lo. E trocá-lo não é fácil. Né? Então, só de revelar os nomes dos caras, você já desmantela tudo. Claro que você pode estar com isso condenando uma pessoa à morte. Né? Porque o agente que é revelado, os caras chamam de volta para Moscou, dão-lhe um tiro na nuca e troca por outro. Mas e daí? Ele escolheu essa vida. Fazer o quê? Não somos nós que estamos matando, é o seu patrão mesmo. Então, esta é a primeira coisa. Segundo, é preciso revelar às pessoas o modus operandi desta coisa. Tá certo? E isso aí, vamos dizer, as pessoas que têm mentalidade teórica, doutrinal, gostam de discutir marxismo, socialismo, tudo no plano das puras ideias, como modelo de sociedade. E isso é absolutamente inútil. Eu já demonstrei para vocês, isso eu provei. O modelo de sociedade comunista ele não se destina a ser realizado. Ele não pode ser realizado, não porque ele seja impossível na prática, porque
ele seja economicamente inviável, mas por uma coisa muito pior, ele é incompatível com o próprio movimento revolucionário. Então, quando o comunista fala que quer fazer a sociedade comunista, ele está mentindo. O que ele quer é manter o movimento em movimento. Isto é que é o importante. O Dostoiévski já tinha entendido isso. Tudo isso é um negócio, é um movimento. Então, esse movimento vai durando ao longo das gerações, os caras adquirem poder, ganham dinheiro, fazem a festa, daí ele morre, o raio do comunismo não veio, mas e daí? Eu já fiz a minha parte. A geração seguinte vai fazer a mesma coisa, outra coisa. Então, se o comunismo não se destina a ser realizado, para que discuti-lo? Você tem que discutir a realidade, a estrutura, o modus operandi do próprio movimento. E daí você entende coisas como mensalão, petrolão, etc, etc. Você só vai entender por aí. Claro que não é só por aí, você precisa de outras coisas, que eu vou dar no outro curso. Mas isso é indispensável. E na hora que você faz isso e mostra esta mecânica, você quebra, de certo modo, a mágica do negócio. Hoje mesmo eu coloquei uma notinha no Facebook, que vocês deviam prestar atenção nela, que eu disse o seguinte: como é possível que o PT, que é odiado por 95% da população, continua falando em nome do povo como se ele fosse o povo e o resto do país fosse elite? É muita cara de pau, não é? Eu digo, mas não é. Isso aí está na própria estrutura do marxismo moderno. Marx não tinha pensado nisso, mas a partir de Lenin já mudou isso. Antônio Gramsci e os frankfurtianos já mudaram isso com a noção do que eles chamavam de consciência possível. Quando eles viram, na Guerra de 14, que o proletariado, em vez de se rebelar contra os seus governos burgueses, aderia maciçamente à onda nacionalista e belicista, eles falaram, por que isso acontece? Daí veio o Georg Lukács e disse, não, é que é o seguinte, nós representamos não a consciência atual do proletariado, nós representamos a sua consciência possível. Então, quer dizer, o que o proletariado acha ou deixa de achar não interessa para o partido. Ele só ouve o proletariado futuro ideal que ele mesmo vai criar. Então, em suma, o proletariado que se dane, só a minha opinião interessa. Se eu achar que o proletariado futuro será assim ou assado, eu ajo em nome dele desde já e faço o que quero. Então, eu sempre representarei o proletariado, ainda que todos os proletários me odeiem. Não faz diferença. Isso não é uma coisa do PT, gente. Isso está imbricado profundamente no marxismo moderno. Chegando ao limite, no caso do Ernesto Laclau, que diz que a propaganda revolucionária cria a classe que ela representa. E o que mais você quer para entender que esta vigarice é inerente ao movimento comunista? Ou seja, o marxismo inteiro é vigarice. As pessoas precisam entender isso. Não é que eles tinham um belo ideal, eles o traíram, etc. Nada disso. Então, você vê que quando se revelou a roubalheira toda do PT, o pessoal ficou escandalizado, tá certo? E tentou, desde o início, desligar a corrupção do movimento comunista. Falar só da corrupção como se fosse um crime como qualquer outro. Por quê? Porque esta coisa comunista ainda tem um prestígio enorme na cabeça das pessoas. Tem um prestígio moral. Então você pega os mal vigaristas que tem na história e os transforma em guias morais da humanidade. A partir dali, você está completamente desguarnecido. Você está ideologicamente desguarnecido. Você caiu já na espiral do silêncio.